menos grave isso. A Federação Paulista de Xadrez com a Confederação Brasileira tinha um atrito tão intenso que às vezes tinha colocava um GIF animado na página da Federação Paulista de Xadrez, que devia ser uma coisa sóbria, né? Uma página de um martelinho, um rapaz com um martelinho batendo na cabeça do outro, e quem não sabia da disputa entre as federações não sabia o que representava aquilo. Quem entrava sabia que ele estava se referindo. Teve algum evento que entrou em disputa para quem ia sediar, para quem ia organizar e tal, aí a FPX ganhava a causa para conseguir sediar o tal evento. Aí colocava lá um GIF animado na página de entrada, com um martelinho, com o rapaz batendo na cabeça do outro com um martelinho. Falei, nossa, isso é coisa de criança, já não é o presidente de uma federação. É, o presidente de uma federação. Eu também tenho algumas coisas imaturas, acho que todos nós de vez em quando temos nós, né? Mas se você está dirigindo uma federação, no exercício daquela função, você não pode ter esse tipo de atitude. Você pode até fazer isso brincando com seus filhos em casa, tal. Você pode ter uma atitude mais, né, se libertar e tal. Mas no exercício da função dele não poderia, em hipótese alguma. E teve várias coisas desse tipo, várias. Deixa eu te perguntar, o QI, quando que você fez seu primeiro teste? O primeiro teste eu fiz, tinha 3 anos, um pouco mais de 30 anos, alguns meses, e foi engraçado porque eu, quando era muito pequeno, eu chutava as pessoas que falavam, que menino bonitinho e tal, né, que criança linda. E às vezes me confundiam com menina, porque eu tinha o cabelo cacheado, comprido, e achava que era menina. Que menina bonitinha e tal, tá. E eu era criança, ficava furioso, né? Dava chute assim na canela das pessoas. Eu usava umas butinões, uma roupa de boiadeira e tal, umas butinões, e chutava e machucava as pessoas. E aí minha mãe falou assim, rapaz, tem um problema, né? Vamos levar ele para fazer um teste psiquiátrico, psicológico, ele deve tratar disso aí. Aí me levou para fazer testes e eu acabei me saindo muito bem nos testes, né? E com 3 anos eu tinha idade mental de 9, porque eu não tinha testes para idades mentais mais elevadas para quem não sabia ler e escrever, porque eu não sabia, eu aprendi na idade normal de 7 anos a ler e escrever. Eu aprendi a falar muito cedo, eu aprendi a falar com 6 meses. E falava fluentemente e tal. Então, essa história de levar lá para ver qual é o problema que eu tinha e tal, acabou passando que não era propriamente um problema. Depois disso, comecei a me interessar, lá pelos 15 anos, comecei a me interessar por teste porque eu me saía muito bem em matemática, eu achava que tinha alguma coisa a ver e tal. E comprei um teste pela Ediouro, fiz o teste e acabei acertando várias questões e tal, foi relativamente bem, e bati no teto do teste e tal. Depois fiz testes na clínica do Objetivo, que fiquei também perto do teto do teste. Eu comecei a conhecer depois testes pela internet só em 99, mais ou menos. E aí eu descobri que tinham testes muito mais difíceis, que o teto de dificuldade era também proporcionalmente maior. E eram mais confiáveis para scores mais altos. Por exemplo, se eu faço um teste com teto 140, é impossível que eu consiga 141. Tá? E geralmente, mesmo 140 é difícil conseguir, porque às vezes tem erro no gabarito, às vezes tem questões dúbias, tem vários motivos que você pode não conseguir bater no teto, pode chegar perto do teto sem atingir o teto. Já se você tem um teste com um teto muito mais alto, 180, vamos supor, você faz 3 testes, um com teto 180, outro com 140, outro com 135. Pode ser que você tenha no 135, você tenha 130. No 140 você pode ter 130 também. E no 180 você pode ter 170. Né? Você fica sempre perto do teto porque você não está... as questões mais difíceis do teste não estão limitando a sua capacidade. São alguns descuidos ou pode ser realmente por, sei lá, talvez o foco do teste também seja um pouco diferente, mas o principal fator costuma ser ou questões dúbias, que é muito frequente, muito mais frequente do que se imagina. Inclusive o Weiss, que é um dos testes, a Silese, inclusive, que depois você tem matéria com ela, é especialista no Weiss. É um dos melhores testes que existem, usado desde a década de 30, foi aplicado em milhões de pessoas, está traduzido para mais de 100 idiomas, e mesmo assim ele tem pelo menos umas 5, 6 questões extremamente incorretas, e várias que são discutíveis, algumas dezenas, vou chutar umas 30 talvez, que são discutíveis se a resposta é realmente aquela, ou se poderia ser considerada uma resposta alternativa como também igualmente boa. Sendo que para a contagem dos pontos eles só consideram, depende de quem aplica também, mas a grande maioria, 99% dos psicólogos que aplicam, eles não só não fazem uma aplicação suficientemente flexível para reconhecer esse tipo de resposta alternativa que seria correta, como também, às vezes, eles não sabem avaliar corretamente o resultado numérico. Né? Eles, inclusive, já vi scores, algumas coisas que eu já comentei com você por e-mail, scores teve uma pessoa que chegou com um score 176 no Heaven, e o teto do Heaven é 135. Né? E aquele score 176 estava com um desvio padrão extremamente distorcido, talvez uns 27 de desvio padrão.
e estava com um nível de realidade de 99,99999%, quer dizer, de 1 em 1 milhão. E o teto do teste era de 1 em 100. Né? Então, quer dizer, é impossível que a pessoa conseguisse escolher aqueles num teste com aquelas características. Não tem muita confusão ainda nesses testes, assim. Tem alguns testes, tem uma variedade muito grande de testes. Tem alguns que são mais rigorosos, tem outros que são menos. A grande maioria dos testes aplicados em clínica, eles têm um teto em torno de 130, 135, 140 no máximo. Os testes que são aplicados sem limite de tempo, que são do Hofland, do Kojima, do Kevin Langdon, eles podem ter um teto bem mais alto. O Sigma Test, né, tem um teto bem mais alto também. Na IBM, por exemplo, na Microsoft, eles usam muito mais testes de inteligência atualmente que eles mesmos desenvolvem, com um nível de dificuldade bem mais alto, do que esses que são usados em clínica. Tanto na IBM quanto na Microsoft e outras empresas na área de tecnologia costumam priorizar pessoas que tenham um alto desempenho, mas nos testes neles e não nos testes de clínica que as pessoas possam fazer. Ou também o SAT, né, o DAT, o GRE, os testes que são usados para aprovação em Harvard, em Oxford, sei lá, em Princeton, nas grandes universidades dos Estados Unidos ou da Europa, tem testes que são mais apropriados que os testes de QI convencionais e que tem como converter os scores do SAT, por exemplo, você consegue converter com a média de desvio padrão do SAT, você consegue ter o equivalente em QI. Então o Bill Gates, por exemplo, ele obteve 1590 no SAT, equivale a mais ou menos uns 160, 165 de QI se ele fizesse um teste convencional, desde que o teste convencional tivesse um teto apropriado, compatível com a performance que ele teve. São conversões, mas a gente sempre tem que pensar na escala e no desvio padrão, é isso que você estava dizendo, né? Na média e tal. As suas pontuações, elas estão em que percentil da população, geralmente? Elas têm uma variação muito grande, depende muito do teste que eu faço, do teto do teste. Tem teste de performance com figuras, por exemplo, que eu tenho score relativamente baixo, só um pouco acima da população geral, 120, 125. Né? Então, uns 95%, acima de 95% da população geral. E tem teste que eu tenho performance top mundial, né? Teve um teste do Paul Kojima, inclusive, que é discutível até hoje. Teve várias pessoas que foram consultadas, o Albert Frank, várias pessoas que tiveram score acima de 170, nesse teste que ele aplicava, inclusive, e que isso depois é melhor até mostrar depois, mandar por e-mail os detalhes. O teste dele tem 17 questões que são, não é nem que ele discutir, na verdade estão incorretas realmente. Né? E ele se recusa a debater sobre o assunto. Então foi um dos melhores scores que eu tive justamente nesse teste do Paul Kojima. Só que o score que ele atribuiu é totalmente distoante do que seria correto se ele considerasse essas questões. O problema tem umas que você tem mais de uma resposta que são aceitáveis. Nesse caso não tem mais de uma que são aceitáveis. Tem as que eu dei, que eram corretas, né, que eram aceitáveis e corretas, e as que ele considerava no gabarito que não poderiam ser consideradas corretas. Isso Petri Widstein, que tem um dos maiores scores do mundo, concordou. Albert Frank, que é professor de lógica na Universidade de Bruxelas, examinando com bastante cuidado e tal as questões, concordou. Guilherme, não me lembro o nome completo dele, mas o Guilherme teve 2 concursos de lógica internacionais, ele ficou em primeiro lugar, concordou também. E o Paul Kojima não só não concordou, como ele se recusava, inclusive, a discutir questão por questão, para avaliar se realmente ele tinha razão ou não. De certa forma é compreensível, porque esses testes, se eles divulgarem os resultados, eles param de conseguir aplicar aqueles testes, porque eles se tornam de domínio público. Né? Por outro lado, quando se constata que, no caso das provas do FUVEST, é bom porque depois que termina o vestibular, todos os vestibulares são divulgados os resultados e todas as pessoas podem analisar com transparência aquilo, e se tem alguma falha, ela é discutida e, no caso de ser retificada, se houver realmente alguma falha, ela é apontada e a questão é anulada, ou passa a se considerar a outra resposta como sendo a correta. Né? E no caso dos testes de quem não acontece isso. Inclusive tem muitos concursos públicos que são anulados, né, que são, pelo menos tenta contestar o concurso como um todo, ou individualmente algumas pessoas recorrem na justiça e acabam ganhando, porque realmente os psicólogos não podem divulgar o resultado. E se tiver, talvez não colocar, pergunta para a Celeste depois se é permitido colocar. Se colocar isso aí, vai ter muita gente recorrendo depois. Tá. Tudo bem. Eu nem não vou entrar tão fundo assim, né? Se você achar que for. Mas para ter uma noção da questão dos testes e certo. Tal. Isso é bom, inclusive. Quer dizer, você virou um especialista em teste de QI. Eu acabei me especializando em testes, acabei desenvolvendo meus próprios testes e tal. Inclusive com o objetivo de atender a um público que eu não conhecia na época. Em 92, 93, não tinha internet ainda. Existia para mim, mas eu não tinha. Para acessar a internet mais ou menos em 97. Então, eu não conhecia esses testes, que eram do Hofland, do Kojima, que eram os mais consagrados e de nível mais alto. Você conhecia os testes tradicionais.
E eu achava que aquelas questões não eram apropriadas para medir o QI acima de um certo nível. E a partir daí eu pensei, bom, acho que eu vou desenvolver testes que atendam, né, esse público. E comecei a desenvolver o Sigma Test naquela época, que era o chamado de testes alfa. Cheguei a pegar algumas pessoas com início de normatização, mas não conseguia muitas pessoas interessadas em fazer o teste, nem que conseguissem score muito alto, porque não tinha um público assim abrangente. Pegava só pessoas próximas, né? E mesmo no xadrez, algumas pessoas que tinham um desempenho muito alto no xadrez, mas que não saíam tão bem nos testes. Então não consegui normatizar por falta de um público que pudesse ser submetido aos exames. Aí quando comecei a acessar a internet, em 97, 98, em 99 eu fundei a Sigma, e depois por intermédio da Sigma eu comecei a aplicar os testes a um público muito mais numeroso e uma ego-seleção, né, uma self-selection, que eles se interessavam justamente porque eles sabiam que poderiam ter performances mais altas naqueles testes e que não conseguiriam ter um score justo nos testes tradicionais. E aí comecei a ter uma centena, mais de uma centena, até em torno de umas 180 pessoas que fizeram o Sigma Test. Eu consegui o público que eu precisava para conseguir calcular uma norma mais precisa. No início foi uma norma estimada. E também adicionei questões, né, foi alterando algumas questões. À medida que eu fui aplicando os testes e constatando que, inclusive, muita gente chegando perto do teto, eu percebi que havia necessidade de, inclusive, questões mais difíceis do que aquelas que, inicialmente, eu achava que, né, não estava tendo ninguém acertando daquela época, 92, 93. E quando eu comecei a colocar pela internet, várias pessoas de PhDs em matemática, em física, com alguns que foram professores de ganhadores de medalha Fields, né, que tiveram, tem a Penny Flame, por exemplo, que foi professora de várias pessoas que trabalham na NASA atualmente. E ela é uma das pessoas que fez esses testes, com score em torno de 165, 170. E aí, quer dizer, o público começou a aumentar de nível, consequentemente o nível das questões passou a ter que ser mais alto para atender esse público. E eu fui fazendo questões cada vez mais difíceis na medida que eu conseguia fazer também. Chegou um teto que eu imagino em torno, para o Sigma Test, em torno de uns 180, 185 para QI de raridade e uns 215 para QI de escala de proporção, né, QI de potencial. E o Sigma Test 6, eu não tenho uma certeza muito razoável sobre o teto do Sigma Test 6, porque tem poucas pessoas que fizeram, porque ele é bem mais difícil que o Sigma Test. Ele procura começar do nível de dificuldade em que termina o Sigma Test. Tem só 10 questões, teve acho que umas 10 ou 15 pessoas que fizeram o Sigma Test 6, e o máximo que acertaram foi 3,5. De 10 questões acertaram 3,5, então é extremamente difícil. E geralmente só as pessoas que tiveram os maiores scores no Sigma Test é que tentaram fazer o Sigma Test 6. Então aí não dá para estimar o teto, mas diria que um pouco mais de 220, mas não saberia dizer exatamente. Quer dizer, é uma coisa interessante, você se percebeu que você tinha um desempenho altíssimo nos testes de QI, mas que ao mesmo tempo esses testes, eles, em alguns momentos eles não eram apropriados ou não mediam exatamente. Aí você criou uma associação, criou seu próprio teste e procurou essas pessoas que estão nesse limiar, assim, 0,001%, que tem um QI, vamos dizer... Algumas delas, elas que me encontraram depois que o site já tinha uma certa repercussão, mas no início eu procurei por sociedades que existiam. Tinha a Mensa mais famosa, né, e também a de nível mais baixo, porque 132 é o corte mais fácil para entrar. Mas é também mais famosa porque tem mais pessoas, tem 110 mil membros em 100 países. Quer dizer, da Mensa é baixo. Relativamente, comparativamente. O mais baixo que tem agora é da International Hierarchical Society. Mas isso foi a partir de 2000. Antes de 2000, o mais baixo que tinha era da Mensa. Né? Quer dizer, do topo, a Mensa, do topo da pirâmide, aquela pontinha, ela é a base do topo. Né? E a mais alta que tinha até 2000 era a Mega Society, que foi registrada no Guinness em 1990 como a de teto mais alto. Depois, em 2000 foi fundada a Par Society, a Pi Society. A Pi Society tem o mesmo teto da Mega. A Par Society teve a do Paul Kojima, mas o Paul Kojima, se você pesquisar na internet, você vai ver que tem muita divergência em relação à credibilidade dos testes dele. Tem uns que são realmente bons e são interessantes. Né? E agora tem uns que colocam teto lá 250 de teto. Né? E o nível de dificuldade com certeza não chega naquilo, nem perto daquilo. São questões com série de figuras, extremamente elementares. É difícil realmente. Mas você não pode, por exemplo, avaliar o QI de Shakespeare colocando ele para soletrar rapidamente palavras. Não é pela velocidade de soletrar palavras que você vai estimar uma habilidade complexa como a do Shakespeare de compor ideias originais, de perceber sutileza do comportamento humano e representar aquilo com uma profundidade razoável. Né? Então, o tipo de teste pecava nesse aspecto. Era difícil, porque é difícil você, sei lá, você jogar 200 bolinhas para cima e você não vai determinar a sua inteligência. Né? Ou você conseguir soletrar
200 palavras rapidamente, ou falar muito rapidamente, ou qualquer coisa desse gênero, não vai indicar a sua capacidade intelectual. Pode correlatar até um certo ponto, mas acima de um certo nível começa cada vez menos. No caso de Einstein, por exemplo, ele era relativamente lento, ele tinha um pensamento lento, Newton era relativamente lento, mas ele atingia níveis de profundidade que outras pessoas não conseguiam atingir. Se ele dispusesse de 10 horas para analisar, ele conseguiria atingir um nível de complexidade, de criatividade, que outras pessoas podiam ficar anos e não conseguiriam chegar.